Deus abençoe você e toda a sua linda família. Deus abençoe seu matrimônio. Deus abençoe os seus filhos, suas escolhas, as suas decisões. Deus abençoe e te fortaleça para realizar cada um dos sonhos que Deus colocou em teu coração. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor. Estamos nessa semana num propósito de 7 dias, clamando e estudando a palavra de Deus para obtermos uma restauração sobrenatural. Já entendemos que para termos o máximo de Deus, precisamos de uma mentalidade transformada de forma sobrenatural. Neste 5º estudo, veremos que Jesus obedeceu em tudo a Deus, para o nosso bem, que possamos aprender a obedecer em tudo ao nosso Deus. A primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio do maligno. O apóstolo João sabia que era filho de Deus. O apóstolo João estava escrevendo para outras pessoas que tinham plena consciência que eram também filhos de Deus. O apóstolo João estava escrevendo para nós. Eu tenho plena consciência que eu sou filha de Deus. Eu acredito que você tem plena consciência que você é filha de Deus. Ele quer chamar a atenção para não esquecermos nunca que o mundo inteiro está sob o poder e o domínio do maligno. Deus está governando o universo do seu trono. O trono de Deus é retidão e justiça. Deus vai estar se atendo à justiça. Por causa da justiça, porque Deus é justo, Ele vai obedecer a todas as leis na hora de nos ajudar. Se estivermos como filhos de Deus violando as leis naturais, Deus fica impossibilitado de entrar com uma providência sobrenatural na nossa vida. Se um filho de Deus subir ao 25º andar e pular, a lei da gravidade vai operar. Deus fica impedido de paralisar a lei da gravidade para que aquele filho dele não morra. Nós, seres humanos, precisamos conhecer e obedecer às leis. Precisamos obedecer à lei da física, à lei da química. Precisamos obedecer à lei da gravidade. Precisamos conhecer e obedecer às leis financeiras. Se por desconhecimento desobedecermos às leis financeiras, somos nós que, de uma forma ou de outra, estamos abrindo a porta com a nossa desobediência para que o mal venha e entre nas nossas vidas com estrago, com destruição, com roubo, provocando o máximo de estrago nas nossas vidas, até, quem sabe, nos levar à morte. Muitos cristãos violam regularmente as regras que governam o sistema financeiro do mundo e ainda oram a Deus e esperam que Deus venha suprir de forma sobrenatural, financeiramente, as suas necessidades para expandir o reino. Nós precisamos compreender se estamos trabalhando para nós, se estamos trabalhando para o reino de Deus, se somos cidadãos comuns, se somos líderes, se somos presbíteros, pastores, evangelistas, profetas, se somos missionários. Todos nós precisamos obedecer tanto às leis da gravidade como às leis do sistema financeiro. O diabo é extremamente legalista. Ele sabe a palavra de Deus melhor do que eu e você. Ele conhece Jesus e ele já desobedeceu inúmeras regras. Ele quer fazer com que você faça o mesmo. Ao desobedecer a regulamentação espiritual, o diabo foi expulso do céu, mas antes de ser expulso, ele conseguiu contagiar 1/3 dos anjos. Ele é bom de conversa.
junto com ele, 1/3 dos anjos foram expulsos. Ele quer fazer o mesmo na sua vida. Ele quer que você desonre, desobedeça a palavra de Deus, desonre e desobedeça as leis naturais, desonre e desobedeça as leis financeiras, para que você próprio atraia para a sua vida o mal, para que você próprio dê permissão a ele de lhe afligir, de lhe torturar, de lhe ver preocupada, angustiada, para que ele entre e roube a sua saúde. Deus ama os seus filhos. Deus enviou Jesus para aniquilar as obras de Satanás. Nós, os filhos de Deus, precisamos aprender com Jesus, seguir o exemplo de Jesus e fazer o mesmo. Aniquilar todo tipo de desonra, todo tipo de desobediência nas nossas vidas, para sermos abençoados de forma sobrenatural, para termos uma restauração sobrenatural nas nossas vidas. Precisamos conhecer os princípios financeiros do mundo, honrá-los e obedecê-los. Precisamos conhecer os princípios financeiros do reino de Deus, honrá-los e obedecê-los. Mateus 17, do 24 ao 27. Quando chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos do templo vieram até Pedro e disseram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Ao que Pedro respondeu: sim, paga. Quando Pedro chegou em casa, Jesus foi o primeiro a falar sobre o ocorrido. O que você acha, Simão? E quem os reis da terra cobram os impostos ou tributos? De seus próprios filhos ou de outros que não são de sua família? E quando Pedro respondeu: dos outros, não de sua própria família, Jesus lhe retornou: então os filhos estão isentos do imposto, mas para não escandalizá-los, nem fazer com que eles tropecem, vá até o mar, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que fisgar, e ao abrir-lhe a boca, você vai encontrar uma moeda. Esta moeda vale 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu e o seu imposto. O imposto foi estabelecido lá atrás pela lei de Moisés para a manutenção do templo. Ele era pago uma vez ao ano. No entanto, os sacerdotes e os rabinos estavam isentos de pagar o imposto. Sabemos todos que o templo era para cultuar a Deus. Jesus já estaria isento de pagar o imposto, porque ele era o próprio Deus. Jesus era sacerdote, Jesus era mestre, Jesus era profeta, Jesus era rabino, Jesus tinha todos os títulos que os líderes religiosos da época utilizavam para estarem isentos de pagar o imposto. O que Jesus fez? Jesus disse a Pedro para ir ao mar, jogar o anzol e pescar um peixe. Já avisou para Pedro que dentro do peixe teria uma moeda, que ele pegasse a moeda para pagar o imposto. Precisamos perguntar sempre ao Espírito de Deus que escreveu o texto o que ele quer nos ministrar. Por que isso está escrito aqui? Isso tem que importância para nós? Vamos entender a questão. Deus, ele não quer que nós, os seus filhos, sejamos pedra de tropeço para ninguém, que nós levemos escândalo a ninguém. Até aquilo que nós, por sermos filhos, estaríamos isentos, Deus quer que nós cumpramos para dar o nosso exemplo. E Deus quer que tenhamos confiança que os recursos para cumprir a nossa responsabilidade como filhos de Deus vão vir para nós de forma sobrenatural, de forma extravagante. Não vai faltar da parte de Deus os recursos sobrenaturais para
os filhos dele andar na terra dando o melhor exemplo. Jesus abriu a geração dos filhos dos herdeiros. Os herdeiros são generosos, os herdeiros recebem o favor do rei, o favor do reino, mas os herdeiros são exemplo, os herdeiros cumprem responsabilidade, os herdeiros não usam o seu título para serem omissos ou para não darem conta dos impostos. Não importa se é justo ou não é justo, importa que os filhos de Deus, os herdeiros, vão ter o apoio sobrenatural de Deus para dar conta do que precisa ser dado conta aqui na terra. Apocalipse 10, versículo 9 e 10. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o. Ele vai ser amargo no seu estômago, embora tenha um sabor doce como o mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Muitas vezes, a vida do filho, a vida do herdeiro, é como está descrito aqui nesse texto. É muito gostoso, é muito saboroso nos intitularmos de filhos, de herdeiros, mas vamos passar por alguns estreitos. Pedro, ao ser confrontado pelos líderes do templo, ele ficou num estreito. No percurso do templo até a casa, ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia como falar com Jesus, ele não sabia qual ia ser a resposta de Jesus. Ali o estômago embrulha. Muitas vezes não é porque somos filhos, nem porque somos herdeiros, que não vamos passar por situações onde vamos perceber o nosso estômago embrulhar. Outras tantas vezes vamos ler um texto que vai vir direto confrontando com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de ser. Quando vemos o resultado final, achamos delicioso, mas quando estamos no meio do processo, estamos com o estômago embrulhado. Todo filho, todo herdeiro treme diante de Deus, treme diante de perder a vida, treme diante de perder a salvação, treme diante de perder a bênção que vem da parte de Deus. Enquanto estivermos tremendo diante de Deus, está tudo certo. Não quer dizer que o nosso estômago algumas vezes não vai embrulhar diante das pessoas. Para falar aqui para vocês, muitas vezes o meu estômago embrulhou quando eu estava treinando lá atrás. Eu não suportava ligar uma câmera de celular. Eu não tinha nem conta no Instagram na época quando Deus me pediu para começar a ensinar a palavra. Ser filho e ser herdeiro não quer dizer que vamos sempre fazer aquilo que mais nos agrada. Vamos sempre fazer o que mais agrada ao nosso Pai, ainda que o nosso estômago embrulhe, ainda que não saibamos o que vai acontecer. Podemos sempre confiar que Deus tem o seu sobrenatural. Eu e você só vamos experimentar o sobrenatural se atravessarmos a fase da desconfiança, a fase da incredulidade e nos lançarmos de acordo com o que Deus tem nos pedido para obedecer a sua palavra. A sua tarefa é escrever nos comentários: obedecerei a Deus, ainda que o meu estômago embrulhe. Vamos orar para selar. 2 Crônicas 1:10. Estamos lendo esse texto todos os dias. Dá-nos, Senhor, sabedoria e conhecimento para que possamos governar a nossa vida. Se não for assim, como poderemos governar e liderar a nossa família, o nosso povo? Ó Deus, Salomão orou desta forma. Ele recebeu muita instrução tua, muito conhecimento seu e muita sabedoria para usar o conhecimento que estava recebendo. Nós estamos estudando as finanças, os bens, as riquezas, o dinheiro, Mamon, os confrontos que ele traz para nós
as nossas emoções, a nossa mentalidade. Traz o conhecimento que nós estamos precisando para fechar a porta na cara do inimigo. Traz a coragem, traz a ousadia, traz a força que nós precisamos para seguir dia a dia obedecendo ao Senhor, ainda que o nosso estômago embrulhe. Confessamos que muitas vezes vamos adiante do Senhor, não esperamos a sua opinião, sabemos a sua palavra e fazemos o contrário. Não queremos mais, te pedimos perdão. Queremos aguardar o Senhor, queremos obedecer ao Senhor em tudo. Queremos ter a coragem de ir adiante, ainda que o nosso corpo esteja reagindo. A nossa carne, ela é contrária às coisas do Espírito. Queremos ser mais fortes no Espírito para ensinar a nossa carne a seguir adiante, ainda que a mão trema, ainda que haja sudorese, ainda que o estômago embrulhe. Queremos fazer o que a sua palavra nos orienta a fazer. Ainda que tenhamos dor de cabeça, ainda que tenhamos enxaqueca, queremos obedecer a sua palavra e doutrinar a nossa carne, que ela é para ser obediente ao nosso espírito. Espírito Santo de Deus, ajuda cada um aqui que está orando comigo. Oramos uns pelos outros, oramos pelas nossas famílias. Nos cobre com o teu sangue, Senhor. O sangue de Jesus cobre tudo que nos diz respeito aos nossos animais, cobre os nossos pensamentos, decisões, cobre o nosso futuro, cobre o nosso presente, cobre os nossos amados. Protege, nos livra de todo o mal, nos livra de toda armadilha, nos livra da arrogância, nos livra da soberba, nos livra de fazermos o que quer que seja sem a tua orientação. Queremos ter a humildade de Jesus, de se sujeitar às leis dos homens, de se sujeitar às leis naturais, de se sujeitar às leis financeiras, para não escandalizar. Somos os teus filhos queridos, amados, e vamos viver uma vida idônea, reta, levando o bom testemunho aonde o Senhor nos plantar. Abençoamos que cada um aqui cresça, prospere, que aqueles que foram afligidos com qualquer tipo de dor, se você está com dor no pescoço, com torcicolo, seja livre de toda dor no pescoço, de toda dor na cabeça, de toda enxaqueca, de todo torcicolo, agora, no poder e no nome de Jesus. Toda espécie de dor ceda ao nome de Jesus. Toda espécie de roubo na vida do teu povo ceda ao nome de Jesus. Que as portas, as brechas sejam fechadas com o sangue de Jesus. Que o Senhor traga clareza para cada um de nós. Que os nossos olhos sejam abertos para corrigirmos aqueles comportamentos que davam acesso a Satanás de entrar na nossa vida, na nossa família, com mentira, com destruição, com roubo. Ó Deus, em nome de Jesus, protege cada casamento, protege cada trabalho, protege cada dom, cada talento, que o seu povo use para a glória do teu nome, para a glória do teu reino, para a expansão do teu reino. Que todos aqui sejam cabeça, todos aqui dirijam e liderem as suas vidas. Que todos aqui façam as melhores opções de compra, as melhores opções de venda. Que ninguém mais entre em dívida. Que todos possamos comprar tudo à vista e com desconto. Que possamos crescer, ampliar, multiplicar, emprestar a muitos e nunca mais tomar emprestado, em nome de Jesus. Você se inscreve no canal, deixe sempre o seu legal, ative o sininho, as notificações para receber o aviso dos próximos estudos. Copie o link, convide muitas pessoas. Eu estou trazendo um estudo que transforma vidas. Nós queremos ver os filhos de Deus vivendo o que há de melhor e que o sobrenatural de Deus venha na sua vida e na sua família.